Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. É 1h. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Começamos pela atualidade internacional. Os Estados Unidos declararam esta segunda-feira guerra económica contra o Irão, mas apesar da mudança de estratégia, o secretário da Guerra norte-americano não descarta novos ataques no Médio Oriente. Questionado pelos jornalistas durante uma visita a uma fábrica de veículos militares no Wisconsin, Pete Hegseth admite que a possibilidade de novos ataques continua em cima da mesa. Hegseth promete que os Estados Unidos vão fazer aquilo que for preciso. Se for preciso recorrer a ataques militares, assim o faremos. Se o Irão for suficientemente imprudente para ir longe demais ou meter-se com as forças armadas norte-americanas, faremos o que for necessário. Mas sabemos que, neste momento, é a pressão económica que lhe está a causar mais dificuldades. Ainda assim, não estamos de maneira nenhuma a excluir a possibilidade de recorrer a ataques militares, seja no Estreito de Hormuz ou nas imediações do Irão. O aviso de Pete Hegseth, o secretário da Guerra dos Estados Unidos. Horas antes, os Estados Unidos ameaçaram tomar medidas unilaterais contra os países que continuem a manter relações económicas com o Irão. Em conferência de imprensa na Casa Branca, o secretário do Tesouro norte-americano avisa que as entidades que tenham relações com o Irão ou que facilitem a lavagem de dinheiro vão ser excluídas do sistema financeiro norte-americano. Scott Bessent diz que o tempo já está a contar. Cada país tem uma linha de tempo definida para terminar as atividades que identificamos. Se não agirem, faremos isso de forma unilateral através das autoridades do Tesouro americano. Qualquer entidade que facilite a lavagem de dinheiro em nome do Irão vai ser excluída do sistema financeiro baseado no dólar. O tempo já está a contar. As novas sanções que foram lançadas hoje atingem alvos digitais, tecnologia, ouro, aviação e vendas iranianas. Declarações do secretário do Tesouro dos Estados Unidos na Casa Branca na tarde desta segunda-feira. Scott Bessent garante ainda que ninguém está acima das sanções norte-americanas. Há pelo menos 2 países que mantêm relações económicas com o Irão, a China na importação de petróleo e a Turquia na importação de gás natural. Entretanto, Teherão já reagiu através de uma publicação na rede social X. O presidente do Parlamento iraniano afirma que os Estados Unidos não têm condições de impedir Teherão de manter relações económicas com outros países. Já o ministro da Economia iraniano revela que a República Islâmica tem um plano de 2 anos para combater as novas sanções de Washington. O ministro garante que o Irão já contava com estas medidas há muito tempo e acusa os Estados Unidos de apenas desejarem mais uma derrota. Na atualidade nacional, no arranque da Universidade de Verão do PSD em Castelo de Vide, Hugo Soares deixou críticas à oposição. O secretário-geral do partido e líder do grupo parlamentar diz que José Luís Carneiro e André Ventura estão cada vez mais parecidos e impreparados para governar. Hugo Soares acusa ainda os líderes do PS e do Chega de navegarem no populismo. Para falar de José Luís Carneiro, Hugo Soares recuperou uma entrevista do líder socialista ao semanário Nascer do Sol, na qual Carneiro disse que ainda ninguém aprovou que há 1,6 milhões de imigrantes em Portugal. O secretário-geral do PSD lamenta que o líder do PS ponha em causa dados de entidades oficiais, como é o Instituto Nacional de Estatística. Já em relação ao líder do Chega, Hugo Soares critica André Ventura por continuar a defender a redução da idade da reforma. Diz que essa posição significa estar a marimbar-se para o futuro dos jovens e, por estas razões, conclui que nenhum dos dois está mesmo preparado para governar o país. Há, sobretudo, uma impreparação brutal na oposição em Portugal. Nos 2 maiores partidos da oposição, que de resto já o disse e queria aqui repetir, estão cada vez mais parecidos. Não é por acaso que votam tantas vezes juntos na Assembleia da República. Aquilo que eu tenho visto todos os dias, o deputado André Ventura e o deputado Zé Luís Carneiro. O deputado Zé Luís Carneiro e o deputado André Ventura. Todos os dias, a navegarem no populismo e a demonstrarem uma total impreparação para serem alternativas do governo.
Hugo Soares, o secretário-geral do PSD, que lamenta ainda que Ventura se tenha referido hoje a uma taxa ilegal sobre os combustíveis. Sublinha que essa taxa já não é aplicada desde 2022. E André Ventura insiste na demissão do ministro da Administração Interna. Defende que se o primeiro-ministro está comprometido com Luís Neves, então não tem autoridade sobre o país. O líder do Chega diz que o partido já fez a sua parte ao falar com o Presidente da República e ao pedir uma comissão parlamentar de inquérito ao caso. André Ventura acusa o primeiro-ministro de não ter mão sobre Luís Neves. O que se passa com Luís Neves é gravíssimo. Nós já fizemos a nossa parte. Lançámos uma comissão parlamentar de inquérito, pedimos ao Parlamento que faça um voto de exoneração do ministro Luís Neves, falei com o Presidente da República, pessoalmente, sobre a gravidade da situação. Se o primeiro-ministro, por qualquer motivo que eu desconheço, está comprometido, enfim, com algum grau de cumplicidade e que não tem mão da autoridade sobre o ministro Luís Neves, então não tem autoridade sobre o país. Isto é mesmo uma questão central da democracia, não tem nada a ver com, isto não tem nada a ver sequer já com partidarite. André Ventura, o líder do Chega, que alega ainda que António José Seguro concorda com esta demissão. Lembra as declarações do Presidente da República, que disse que cada um tem de assumir as responsabilidades perante as suspeitas. A Polícia Judiciária desmantelou uma rede criminosa que terá burlado mais de 80 mil euros a dezenas de vítimas nos últimos 2 anos. 7 pessoas foram detidas, têm entre os 24 e os 48 anos, mas a investigação aponta para um grupo mais alargado e altamente desorganizado. É o que adianta o diretor da PJ de Braga, José Monteiro, que explica o modus operandi desta rede criminosa. O núcleo essencial do grupo, que são 7 indivíduos, prevalecia-se exatamente da pesquisa de pessoas que colocavam anúncios de venda de bens pessoais, da mais diferente natureza. O diretor da PJ de Braga, José Monteiro, que explica que estes detidos são suspeitos de sinalizar pessoas que vendiam artigos na internet, acabando depois por enganá-los. Ao longo dos 2 anos em que durou a investigação, terão sido sinalizadas mais de 20 vítimas. Passamos agora ao desporto. O Gil Vicente venceu o Casa Pia por 2-0 em Barcelos e soma o segundo triunfo em 2 jogos do campeonato. A equipa gilista adiantou-se aos 20 minutos por Gil Martins, já perto do intervalo. Aos 45 minutos, Héctor Hernández ampliou a vantagem através da conversão de uma grande penalidade. No final da partida, o treinador do Gil Vicente, Luís Pinto, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa. Foi um jogo que acho que os 75 minutos do jogo foram muito interessantes. Os últimos 15, um jogo que nos obrigou a sofrer, um jogo que nos obrigou também a passar mais tempo próximo da nossa baliza e com menos discernimento depois quando tínhamos a bola, mas que acaba por ser um jogo em que conseguimos ser capazes de fazer coisas que queremos fazer ao longo desta época e conseguimos também ser perigosos, apesar que ainda podemos ter sido mais um bocadinho. Acho que essas coisas são as positivas a tirarmos deste jogo e obviamente o resultado. Luís Pinto, treinador do Gil Vicente, do lado do Casa Pia. O treinador adjunto, Alexandre Santana, apesar da derrota, considera que a equipa esteve mais próxima do nível que pretende apresentar. Terminamos com mais do dobro dos remates do que o Gil, mas acabamos por não finalizar e isso a estatística vale o que vale. Temos isso bem presente, mas também temos que nos agarrar àquilo que é a nossa verdade, o nosso caminho, e esse caminho hoje esteve muito mais próximo do que queremos, do que pensamos, do que aquilo que estava. E esse é o caminho. Isto é uma maratona, estamos a começar, estamos felizes, não. Mais uma derrota que acumulamos, mas se estivermos bem conscientes daquilo que queremos, acho que vai ficar mais fácil no futuro nós atingirmos aquilo que pensamos. São declarações de Alexandre Santana, do Casa Pia, e de Luís Pinto, do Gil Vicente, na flash interview da Sport TV. Com jogo em atraso, o Gil Vicente sobe ao 5º lugar da classificação com 6 pontos. Já o Casa Pia continua no último lugar, ainda sem pontuar e sem qualquer golo marcado. A equipa lisboeta sofreu 10 golos nas primeiras jornadas do campeonato. E Portugal traz para casa mais uma medalha nos Jogos do Mediterrâneo. Tiago Antunes conquistou a prata na prova de ciclismo. O atleta de 29 anos consegue arrecadar a 2ª medalha nestes Jogos depois de ganhar o ouro no contrarrelógio individual. Em declarações à RTP, o ciclista natural do Bom Barral diz que o percurso podia ter sido mais duro, mas reforça que está feliz com este resultado. Sabíamos que tínhamos uma seleção bastante forte, tínhamos possibilidades de vencer e de ganhar uma medalha. O percurso não era tão duro como nós queríamos, de acordo com as nossas características, mas tentámos endurecer a corrida ao máximo. No final, na última subida, eu tentei atacar para me isolar,
mas os corredores da Itália conseguiram seguir comigo e no final simplesmente não consegui ganhar ao sprint, mas estou bastante contente. Depois de conquistar a volta ao Alentejo e o Grande Prémio Joaquim Agostinho, Tiago Antunes soma assim 2 medalhas nesta competição. É a 12ª medalha para Portugal nestes Jogos do Mediterrâneo. Notícia de fecho neste jornal da 1 da manhã. O essencial da informação é atualizado quando forem 1h30. Este programa tem o apoio de BetClick.